Pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Miranda, eu sou Head de Dados da Invest Smart. A gente está aqui diretamente da Smart Summit, o maior evento de investimento do Rio de Janeiro, o segundo maior evento de investimento do Brasil. Estou aqui com a presença do Brian. Brian é da Edgar Abreu. Brian, queria que você se apresentasse um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre evolução tecnológica, como isso afeta no mercado financeiro, mas não só no mercado financeiro, como isso se ramifica para outras vertentes, né, do dia a dia. Então, Brian, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da empresa para o pessoal, por favor. Bruno, primeiro, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Poder trazer a nossa marca no Smart Summit, segundo maior evento de investimento dentro do Brasil, acho que faz todo sentido, né? Eu faço parte da gestão comercial do curso da Edgar Abreu e nós somos uma empresa dentro de uma holding, de uma EdTech, que inclusive é a maior EdTech não financiada do Brasil, ou seja, a maior EdTech sem estar com as ações ainda listadas na bolsa ainda, quem sabe para frente. E é muito nessa linha do que você trouxe. A gente acredita, a gente tem como premissa que a tecnologia ela pode ser aplicada em todos os setores, inclusive na parte da educação. Pô, legal. A gente estava conversando um pouquinho lá fora e você falou que vocês usam muita tecnologia no dia a dia ali, principalmente voltado para o produto de vocês, né? Que é o produto de certificação, de conhecimento, né? Para pessoas que querem aprender um pouco mais, tirar alguma certificação, alguma coisa desse tipo, né? Como que você vê as evoluções tecnológicas recentes, né? Não tem como a gente falar de tecnologia hoje em dia sem a gente falar de inteligência artificial, né? Então, Exato. como que você vê a inteligência artificial mudando o dia a dia do trabalho, das empresas, das pessoas? Cara, muito legal esse ponto. É o que você falou, né? O nosso core realmente são as certificações financeiras, que aí vai lá desde o processo de entrada até realmente o processo de qualificação. E a gente sabe que ele é um conteúdo muito específico, que gera muita dificuldade e que seria muito bacana você ter um professor sempre disponível. Só que existe uma limitação humana. Mas quando a gente transporta isso para a tecnologia, não. Né? Quando a gente transporta isso para a tecnologia, Sim. a gente consegue escalar e entregar algo, enfim, o mais personalizado possível. E aí entra exatamente no que você falou. A gente é uma empresa realmente do ramo de educação, mas que utiliza a tecnologia e a inteligência artificial facilitou basicamente muito a nossa vida, ao ponto da gente conseguir integrar a inteligência artificial dentro do próprio curso. Então a gente, não só na parte estrutural de montagem do produto, mas o aluno lá na ponta ele tem ferramentas de inteligência artificial para conseguir se desenvolver e atingir o seu objetivo da forma mais prática e rápida possível. Boa. Não, é legal porque a gente vê realmente a tecnologia como um grande aliado do que você falou, né? Do ganho de escala, de você conseguir ter uma pessoa disponível para você 24 horas por dia. Não vai ser uma pessoa, mas vai se parecer muito com uma pessoa, né? Você conseguir montar cursos mais assertivos ou fazer trabalhos mais assertivos com a ajuda da inteligência artificial, que foi treinada milhões de vezes para fazer aquilo lá, né? E aí, como você acha, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Eu não acho que tem uma resposta, mas como você tá dentro desse meio, tá numa empresa, como você falou, que usa muita tecnologia, como você acha que vão ser os próximos anos de inteligência artificial, de evolução da tecnologia? Porque é uma coisa muito recente, né? A gente já vê muito ganho, muita usabilidade. Como você acha que isso vai ser daqui pra frente? Assim, tô te botando numa sinuca aí porque essa é difícil pra cacete. Mas, Não, a amizade continua, sem problema. Né? Mas é muito difícil a gente prever, né, o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, não vai ficar como está agora. Né? Isso daí, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? Da mesma forma que quando a gente esteve lá atrás, né, e o mercado financeiro, né, puxando um ponto, ele sempre foi a vanguarda da questão da tecnologia. Né? Então, a implementação da computação no ramo comercial, ela iniciou dentro das instituições financeiras e eu não duvido que a aplicabilidade da inteligência artificial vai ser muito forte nesse mercado financeiro e do que decorre dele. Eu imagino que cada vez mais a gente tenha a automatização daquelas tarefas que seriam de análise, repetitivas, coisas do tipo, e deixar a presença humana, eu não acredito, pelo menos num curto espaço, que a inteligência artificial elimine a necessidade de um ser humano, né? Mas ela pode otimizar muito, permitindo que o ser humano faça o que ele tem de melhor, que é a questão de relacionamento, né? Aí pegando um exemplo, durante muito tempo, se eu fosse preparar alguma coisa para um aluno, fazer um conteúdo, fazer uma previsão de quais questões poderiam cair na prova, era um trabalho muito mecânico e aí eu poderia estar cansado, eu poderia não conseguir ver tudo, não avaliar todos os dados, botar critérios subjetivos que poderiam falhar. sim.
A partir do momento que eu aplico isso dentro de uma inteligência artificial para ele fazer essa análise e me entregar algo mais concreto, ele me libera, por exemplo, para trabalhar com o aluno numa questão de uma eventual segurança emocional, de algum tipo de estresse. Então a gente consegue realmente entregar uma experiência mais positiva. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Você consegue ganhar tempo no final para gastar onde a inteligência artificial não consegue resolver, né? Aqui na InvestSmart, aí falando um pouco do meu dia a dia, quando a gente começou a usar tecnologia de uma forma mais intensiva, a gente teve ganhos de escala muito significativos, né? Um trabalho que, sei lá, um desenvolvimento que demoraria uma semana passou a demorar 2 dias, né? Porque a gente consegue usar a tecnologia como um aliado e realmente passar mais tempo pensando em como fazer, né, se eu está deixando passar alguma coisa, né, aquele trabalho mais mecânico, mais robotizado, você não precisa gastar tempo, né? E você até comentou uma questão que eu acho muito legal, né, que é, pô, no mercado financeiro, o mercado financeiro costuma ser vanguarda, né, de evolução tecnológica. A gente vê hoje, você pega as grandes plataformas dos bancões, eles já usam assistente com inteligência artificial, né, para tratar diretamente com o cliente. E esse tipo de evolução ainda não chegou em todos os mercados, né? O que você acha, assim, quais áreas, melhor formulando, do mercado financeiro você acha que já estão um pouco mais à frente e quais você acha que ainda tem que andar um pouco mais nesse sentido? Cara, muito legal, muito legal. E aí, fazendo um gancho, né, é muito importante a nossa presença em eventos como o Smart Summit, né? Aqui, né, a gente está ali com um stand, fazendo atendimento, e durante um tempo eu fui conversar com outros expositores, com outras marcas, exatamente para ver, né, aonde a gente está tendo aplicação de tecnologia ou não. Na parte de dados, né, principalmente ali em projeções de investimento, coisas do tipo, a gente vê uma grande utilização e eu acho que é bem bacana, né? Antes de trabalhar junto com o Edgar nessa parte de gestão comercial, eu fui do mercado financeiro por muito tempo, né? Trabalhava na área de investimentos e a gente trabalhava com alguns modelos preditivos, né? E a partir do momento que a gente começou a utilizar a inteligência artificial para ajustar esses modelos preditivos, a gente conseguiu ter uma resposta mais rápida, mais eficiente. Então, eu acho que toda essa área assim, de análise de dados, de questões preditivas, a gente está tendo uma boa utilização. Agora, diretamente, que é uma coisa que a gente tenta entregar na nossa empresa, é entregar que o cliente, de fato, tem esse acesso. Né? É o que você falou. Hoje, na visão do usuário, dentro de uma instituição financeira, se resume a um chatbot. Isso. Né? Ele não consegue, por exemplo, na grande maioria das instituições, pedir uma sugestão analítica de um seguro, de um investimento. Então, acho que esse é o campo que deveria, né, as empresas investirem um pouquinho mais, que é entregar para o usuário a possibilidade de ter uma inteligência artificial integrada ao produto dele. Isso é um ponto interessante. Recentemente eu fui em alguns outros eventos também de tecnologia, que envolviam até Febraban, não sei se chegou a participar desse evento, mas lá falou-se muito de inteligência artificial para o usuário como forma de atendimento, canal de atendimento. Então, assim, para mim essa é a forma que ficou mais, que foi amplamente utilizada, que é você escalar atendimento, né? Você conseguir ter um atendimento bom, tá? Não é aquele robô que você bota lá, marque 1, marque 2 e não te ajuda, né? É uma coisa muito mais humanizada, muito mais pessoal, que você realmente consegue resolver os problemas, e você tira ali o trabalho de 1, 2, 3 pessoas, um trabalho extremamente repetitivo, que muitas vezes é um trabalho mais consultivo, né? De, vou buscar a informação XYZ, suscetível a erro, porque a pessoa cansa, né? As pessoas cansam, a inteligência artificial não cansa. Tem essa grande diferença. Então, o que eu vejo também é muito mais utilizado nesse campo de atendimento, mas para mim ainda tem uma interrogação muito grande quanto à usabilidade que isso pode chegar no que você falou, de entregar o dado já mastigado, já entregar uma sugestão muito, muito específica para aquele perfil. Isso a gente ainda vê muito pouco, mas eu acho que a tendência é que caminhe, né, nessa direção. Outra coisa legal que eu acho que é interessante a gente trazer é a grande velocidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante e acho que as grandes revoluções que aconteceram na história da humanidade mudaram muito a velocidade das coisas. Você pega lá a Revolução Industrial, né? Você muda a velocidade de processamento de bens industriais, né? Que antigamente não existia, tinha que fazer manualmente. Né? Você pega a revolução boom lá do .com em 99, 2000.
né? Você coloca a internet e aí você muda completamente. Pô, antigamente para buscar uma coisa você tinha que abrir uma enciclopédia. Hoje em dia você joga no Google, né? Então, isso muda muito a velocidade das coisas. O que eu vejo, queria saber a sua opinião, é assim, a próxima revolução, ela está relacionada à inteligência artificial porque realmente muda muito a velocidade das coisas, né? Fantástico o que você falou dos pontos de Aham. revolução, né? A gente percebe isso, que imagino que deve ter uma garotada nova assistindo a gente, que o cara já vê a vida do Google, né? Antes era É, um pouco difícil, fazer um trabalhinho escolar demorava um pouco mais de tempo. Tinha que ir numa coisa muito arcaica chamada biblioteca, né? Hoje em dia não tem. E eu acredito nesse processo realmente de velocidade, porque você ganha escala, você ganha, acho que o ativo mais precioso que a gente tem, que é o tempo, e sim. você começa a ter na sua mão a possibilidade de pensar umas questões mais estratégicas, né? E aí, pegando esse gancho, tentando aplicar um pouquinho assim dentro do que a gente vive, dentro do que a gente entrega. Antigamente, quando você falava de uma preparação para uma certificação, é óbvio que cada certificação tem o seu tempo de maturação, mas pensando numa certificação básica, sei lá, vou pegar a CPA 20 de exemplo, que é uma certificação para você entrar no mercado bancário. Um processo de estudo de um aluno demorava em torno de 45 a 60 dias. Por quê? Ele precisava ver uma bateria maior de questões, porque você não tinha um modelo tão assertivo de predição de questão na prova, não tinha uma estrutura que conseguisse ver aonde ele está falhando muito para fazer uma sugestão de conteúdo para ele. Então ele precisava meio que rever tudo, Rever, passar rever. por tudo, até ele ter certeza que ele tinha coberto tudo, né? E aí por muitas vezes sendo uma experiência desagradável de ter que rever um conteúdo que ele já sabe, e enfim. Hoje, quando a gente consegue entregar uma rota mais assertiva e entregar essa ferramenta para o usuário, ele pode colocar lá, por exemplo, na nossa plataforma, ele coloca o tempo que ele quer de estudo, qual o nível que ele está. Ah, não sei meu nível. Você vai fazer as questões, vai aparecer para você, ele te dá algo mais consultivo e hoje a gente tem um tempo médio de estudo de 4 a 5 dias. Então, a gente está falando de uma jornada que era de 30, 40 Nossa. dias para 4, 5 dias. Então, isso é o que você falou, é uma revolução. E eu imagino que isso vai ser aplicado em todas as áreas. Então, área da educação, área da tecnologia, áreas de investimento, mercado financeiro, tudo. Eu acho que até quem não é do nosso universo de investimento deveria olhar com bons olhos para a inteligência artificial. Não, sem dúvida. Pô, muito legal esse exemplo que você citou, que foi exatamente o que a gente falou aqui, né, do tempo. Você consegue reduzir, ser muito mais assertivo. E são poucas as empresas hoje, pelo menos pelo que a gente tem contato aqui, pelo que a gente vê, e a gente vê bastante empresa, né? Assim, a gente tem bastante contato com o mercado de um modo geral. É difícil encontrar as empresas que estão tão preparadas para fazer esse desenvolvimento usando inteligência artificial. Aí, assim, vou para uma pergunta um pouquinho mais técnica, mas também uma curiosidade que surge eventualmente, né? Recentemente, inclusive, teve aquele caso lá, né? ChatGPT, DeepSeek, o que um é melhor do que o outro. A gente viu uma desvalorização de quase 20% num dia de uma empresa na bolsa, né? Algo muito astronômico para os valores que são. Tá? Alguns trilhões de dólares evaporando da noite para o dia é algo surreal, Exatamente. né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é a questão de custo de utilizar a inteligência artificial. É realmente só joga lá no ChatGPT, ele vai te dar, ele vai te cuspir a resposta. Quando você começa a desenvolver um pouco mais isso, como é por trás, né? Como você consegue guiar os modelos para que ele te dê a resposta que você precisa, né? E se isso acaba sendo custoso ou não. Sensacional, né? Vou pegar assim, a gente fala muito em inteligência artificial, a gente cai muito no chat GPT, que realmente é o motor que a gente mais conhece, que mais utiliza, e isso decorre de diversas ferramentas utilizarem ele realmente ali como motor. Dentro da nossa plataforma, por exemplo, uma das inteligências artificiais que a gente utiliza é o chat GPT. A visão do usuário, né, é uma visão mais limpa, Sim. exatamente por essa construção que você falou. Então, sim, envolve um determinado custo, né? Você tem que ter uma disposição. Não é simplesmente, né, você jogar no chat GPT, e eu acho que essa é a grande sacada, né? Porque as pessoas ainda, pelo que eu vejo, né, quando a pessoa que está começando a utilizar, utilizam o chat GPT como se ele fosse um Google, Uhum. né? Exatamente. Não, vou aqui fazer uma... não, e Você não faz é uma assim. pesquisa, né? Exatamente. Ele é algo para pensar, para analisar. E ele precisa ter um banco de dados, ele precisa ter um conhecimento para que ele possa atuar ali. Então, qual que é a grande sacada, né? Pelo menos dentro do nosso universo? É criar, condensar essa base de conhecimento, colocar dentro dele para que ele possa processar e analisar isso
e entregar isso numa interface mais agradável ao usuário. Então, sim, envolve muito custo e não tende a te gerar um lucro de forma imediata. Só que quando você coloca isso no longo prazo, é infinitamente mais barato. Eu diria que é muito mais custoso você não investir em inteligência artificial do que você investir em inteligência artificial. Eu concordo com você e eu acho, assim, pensando do ponto de vista do dia a dia de trabalho. Você pega lá a rotina de trabalho, né? Às vezes você tem que fazer alguma função ou outra que é uma função operacional, né? Faz parte de pesquisar uma coisa numa planilha, uma coisa desse tipo, né? E aí a gente, falando até do dia a dia lá da Invest Smart, tinha gente que tinha um pouco mais de resistência. Não preciso disso, eu consigo fazer sozinho, né? Não é questão de conseguir fazer sozinho, né? É questão de que você consegue ganhar muito tempo a partir do momento que você começa a utilizar aquilo ao seu favor, né? Às vezes, não é nem substituir o pensamento, mas dar um direcionamento legal, né? Do que pensar, de para onde ir, do que as pessoas estão falando sobre o assunto, de que tem na internet disponível sobre aquele assunto. Consegue fazer isso assim, né? Com um comando bem feito, né? E foi o que você falou. Às vezes você gasta mais tempo estruturando o problema e você tem que gastar mais tempo realmente estruturando um bom problema para que ele te dê a resposta, que você não vai ter nenhum trabalho depois que você tiver a resposta, né? Então, isso a gente vê muito no dia a dia, principalmente áreas de programação, de automação, né? De automação de modo geral. Assim, a inteligência artificial é avassaladora, o ganho de escala que traz é absurdo, tá? E queria que você falasse um pouquinho do que você acha que as pessoas que estão assistindo têm que... Quem ainda não usa muito ChatGPT, assim, eu imagino que tem gente que esteja assistindo que já é um pouco mais novo, que é menos avesso a mudanças, que já está mais nesse meio, né? E tem gente que não, né? Que tá vendo algo novo e tal, já é um pouco mais complicado. Eu queria que você passasse um pouquinho da sua visão de como você acha que isso ajuda as pessoas no dia a dia, talvez não no dia a dia do trabalho, né? Mas assim, numa pesquisa que a pessoa precisa fazer, alguma coisa desse tipo. Eu vou falar duas coisas pegando nisso. Uma saindo de inteligência artificial e outra indo para inteligência artificial e de pontos, enfim, né? Assim, que aconteceram na minha vida. Antes de trabalhar, né, junto com a Gia Abreu, eu era gerente de investimentos e na época da pandemia a gente teve um afastamento, né? E eu lembro que a grande parte da minha carteira eram de clientes mais idosos que não utilizavam o WhatsApp. Então eles sempre tinham que ir na agência, tudo. E quando teve esse processo, eles tiveram que aprender o WhatsApp. Acabou a pandemia. Eles pararam de ir e continuaram utilizando o WhatsApp. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Você tem uma questão de utilização que no início ela tende a ser um pouco incômoda, porque tudo que é novo é um pouco incômodo, mas a partir do momento que você começa a utilizar, depois você não tem volta, você não consegue. É muito bom, é muito positivo. E aí saindo, né? Não vamos falar de negócio, não vamos falar de trabalho, pensando na vida como um todo. Recentemente, né? Desejava fazer ali uma viagem com a esposa para dar aquela agradada. Tava trabalhando muito, tinha que dar uma aliviada, né? Tem que dar uma aliviada. Importante. Né? Tem que dar uma aliviada. E aí eu tava pensando, tinha ali uma janela de tempo para fazer, queria ver alguns roteiros. E aí eu comecei a estruturar isso dentro do ChatGPT e eu tive um planejamento de viagem que eu imagino que tenha me economizado uns 3 a 4 mil reais com as dicas que eu tive lá, né? De uma forma que eu otimizei a viagem como um todo e só fui realmente nos lugares que me faziam sentido. Eu falei pro ChatGPT, olha, o meu estilo de turismo é esse. Né? Eu gosto mais de bar do que de museu, então eu fiz esse desenho e ele me entregou algo que eu demoraria... É o que você falou, não é que eu não conseguiria chegar nesse resultado. Você demoraria muito mais tempo para chegar lá. Né? Exatamente. Então, eu acho que pode começar de um jeito simples, né? Boa. Abre ali, pergunta para o ChatGPT como que você pode melhorar alguma coisa. Tenho certeza que isso vai fazer muito sentido para você. Boa. Brian, queria que você passasse para a galera aqui as considerações finais. O que você acha que vale a pena o pessoal ficar na cabeça, né, depois desse nosso bate-papo? Então, primeiro, né, reforçar o agradecimento. É um enorme prazer, né? É a primeira vez que a gente está dentro do evento. Tenho certeza que a gente vai voltar. Vamos continuar. Porque a gente está falando de conexões. Eu acho que a inteligência artificial, ela te potencializa naquilo que você tem de melhor, que é criar relacionamento com as pessoas. Então, otimize, melhore as suas tarefas que são automáticas,
que pode ser de preencher uma planilha, de fazer uma lista de compra do mercado, de fazer uma revisão textual. Assim você vai ter tempo para o que realmente importa, que é criar relacionamento. Porque, na verdade, o que gera valor é o relacionamento entre as pessoas. Isso é verdade. Brian, muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Estaremos juntos nos próximos eventos, se tudo der certo. E, inclusive, pessoal, todo esse roteiro aqui foi feito pelo chat... Não, mentira. Mas poderia facilmente ser feito pelo ChatGPT. É isso, pessoal. Queria desejar para vocês um ótimo final de vídeo. Tá? Queria que vocês pensassem um pouquinho do que a gente falou aqui e o que precisarem, estamos sempre à disposição. Um abraço.